Boas, pessoal. Muito bom dia, André Oliveira, canal brasileiro na Europa. Agora eu tenho que avisar sempre que canal que eu estou. Eu já estou com três canais: o brasileiro na Europa, o André Oliveira Oficial com 122 mil inscritos. Se você quer fazer exercício comigo, André Oliveira Oficial. E agora o canal é Opiniões com André Oliveira, para a gente bater papo ali sobre diversos assuntos, para eu não ficar limitado a não falar aquilo que eu penso sobre outros assuntos. Então eu separei as coisas e coloquei as minhas opiniões e quero saber a sua no canal Opiniões com André Oliveira. Deixa eu fechar aqui a porta que eu tô. O prédio aqui do lado está com obras. Aliás, estão levantando um prédio novo aqui do lado e então estão ali com as máquinas todas. Muito bem. Olha, pessoal, a pergunta que fica, e eu sinto muito isso para quem vem, para quem sai do Brasil principalmente, para quem quer vir para a Europa, né? Eu sinto que as pessoas estão em procura mais ou menos dos mesmos ideais, que é você estar presente numa sociedade que seja mais igualitária, né? Que seja mais ajustada para todos, que não haja um fosso gigante entre pobres e ricos, né? Onde as pessoas tenham oportunidades, onde as pessoas tenham o básico, que é saúde, que é educação, que é acompanhamento, né? Que elas possam se desenvolver, que seus filhos consigam se desenvolver, tenham um bom acompanhamento também na parte da educação, da saúde, né? E por que eu estou falando sobre isso hoje? Porque as eleições em Portugal foram muito interessantes para mim, apesar de eu não gostar, não desgosto do PS, tá? Mas é um partido que normalmente eu não votaria, apesar de gostar de algumas políticas deles. O que mostra para mim é que Portugal está indo num caminho diferente de alguns países da Europa. Ou seja, as eleições mostraram que houve uma reafirmação dos valores sociais, dos valores de um Estado, né, de um Estado que esteja presente na sociedade, que ajude as pessoas menos favorecidas, que seja mais humana, né, que aposte na saúde pública, que aposte na educação, né, e que também, de uma certa forma, olhe também para as minorias. É óbvio que teve um partido, que é um partido mais à direita, de quase extrema direita, que conseguiu eleger um deputado, mas mesmo assim isso não mostra que Portugal está indo para esse lado, mostra que continua com os valores, que a palavra socialista, ela no Brasil ela tem uma conotação muito, infelizmente, muito má, né? Porque quando a gente fala de socialismo, nós não estamos falando que nós temos que dividir tudo com todos, a sociedade é igual, todos são iguais. Não. Nós estamos falando de princípios onde as pessoas têm os seus direitos garantidos. Quais são os direitos? O que estão presentes na Constituição daquele país. No caso agora, Portugal, nós estamos falando de Portugal, então na nossa Constituição está escrito que todas as pessoas têm direito à saúde pública, à educação, à moradia e etc. Alguns países da Europa viraram mais à direita e bem à direita, estão com um discurso que eu diria mais xenófobo, mais extremista, de não apoio às minorias, né? E nós sabemos que na sociedade nem todo mundo é empresário, nem todo mundo consegue emprego, nem todas as pessoas estão em condições de saúde normais. Então você tem um número de pessoas imensas, com imensas dificuldades, que acontece ao longo do tempo. Você tem, eu mesmo, eu nunca precisei do Estado português, do dinheiro do Estado português, mas eu confesso a vocês que durante a crise houve uma situação ou outra, eu não cheguei ao ponto de precisar de um subsídio de inserção social, tá? Mas eu confesso, e muitas pessoas também já passaram por isso, e muitos portugueses passaram e passam por isso, houve momentos na vida das pessoas que elas estavam bem, houve uma crise, houve um momento, e elas foram obrigadas a buscar recursos do Estado. Então,
nós pensamos só no liberalismo econômico. Todo mundo é empresário, vamos abrir as portas. Apoiar os pobres, não. Os pobres têm que trabalhar 14, 15, 16 horas. Direitos trabalhistas? Para quê? Para quê? Vamos tirar os direitos trabalhistas. Então, eu acho que Portugal deu uma certa lição à Europa, afirmando: sim, nós tivemos uma crise, nós não estamos bem ainda falta muito o que fazer, mas os nossos direitos, os nossos valores como sociedade não vão ser modificados de forma radicalmente. Essa é a percepção que eu tenho dessas eleições, tá? E da sociedade que eu vivo aqui, que é a portuguesa. Que é uma sociedade que, na minha opinião, com alguns defeitos, como é óbvio, acaba por olhar um pouco por todos. E eu vi muito isso na crise. Vi muito isso. E vi muito isso de algumas instituições que são muito criticadas em todos os países do mundo e por várias pessoas, como a Igreja Católica, os próprios líderes religiosos aqui em Portugal, o próprio governo, a própria segurança social também, o apoio que deu nesse momento. A Igreja Católica tinha várias ações de comida. Você fala, pô, você está dando uma esmola para as pessoas que precisam. Você tem que dar emprego, você tem que dar trabalho, tem que dar. Sim, é verdade. O Estado não pode só apoiar a pobreza quando ela existe. O Estado, quando tem condições de dinheiro, tem que apoiar também as pessoas para elas crescerem, para elas se desenvolverem com educação, com saúde, com formação, com tecnologia, com modificação da sociedade. Mas quando a sociedade precisa, o Estado é importante estar lá. E os valores de uma nação, os valores das pessoas dessa nação, são muito importantes quando ocorre uma crise. Então, eu me sinto mais seguro vivendo em Portugal por todos esses motivos que eu falei para vocês. Mas isso é inevitável. Quando você olha o mapa político da Europa, você vê que alguns países viraram completamente à direita, alguns países estão no centro e Portugal se mostrou no centro mais esquerda de apoio, de ser mais social. E eu gosto disso. Não estou falando de esquerdismo, de socialismo, de comunismo. Estou falando de direitos humanos. Estou falando de pessoas. É isso que eu estou falando. Tá bom, pessoal? Grande abraço a todos. Obrigado. E se você quer viver nessa sociedade, é isso que você almeja. A sociedade portuguesa é, na minha opinião, muito, muito legal, muito interessante para você. Tá bom? Um abraço, pessoal. Valeu.